Atos 2, capítulo de número 2, leremos do versículo de número 42 até o versículo 47. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Reverendo Osni tem falado em vários dos nossos cultos que eu e você estamos em um local de avivamento. Acho que tem uns 10 aí que concordam. Reverendo Osni tem falado que nós estamos em um lugar de avivamento. Amém? Londrina é a cidade do poder de Deus. Irmãos e irmãs, quando eu olho para esse texto, eu fico extasiado. E às vezes, lendo esse texto, eu tento me reportar àquele momento em que essa igreja viveu. E eu creio que o Espírito de Deus, Ele pode trazer algo novo. E Ele pode fazer de novo em nosso meio e em nossas vidas, em nossa cidade, em nossas casas. Ele tem um novo tempo, uma nova história para a minha vida e para a sua vida. Aqui está então a igreja primitiva. Jesus vem, Ele se manifesta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o libertador de vocês, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Ele é crucificado, morto, sepultado, mas Ele vence a morte. Ele aparece para os seus discípulos, Ele é assunto aos céus. Ele diz: quando eu subir aos céus, o outro Consolador, o Espírito da verdade, Ele vem. E Ele vai ensinar para vocês, meus discípulos, todas as coisas. Todas as coisas. Jesus sobe e depois, no dia de Pentecostes, há o derramar do Espírito Santo. E aí, o povo estava congregado, reunidos, assentados, como todos estão aqui nesta manhã. Eles estavam aguardando o derramar, o cumprimento da promessa. Havia expectativa no coração do mover do Espírito, do manifestar do Espírito. E de repente, estando no lugar de oração, eu imagino que alguns meditavam na palavra, outros compartilhavam com o irmão alguma situação, algum texto bíblico. Outros estavam ali em oração, era o lugar de oração. E de repente, eles ouvem um som como de um vento impetuoso. E eles começam a falar das grandezas de Deus uns aos outros. E diz que foram vistas línguas como de fogo sobre cada um deles. E eles passaram a falar das grandezas de Deus. Meus irmãos, quando há avivamento, a gente é tomado de uma unção tal, que a alegria em compartilhar, em adorar, em falar, em transmitir as grandezas de Deus. Muitos não entenderam. Eles chegaram e falaram: olha, estão embriagados. E Pedro fala: não, nós não estamos aqui embriagados. O que está acontecendo hoje foi aquilo que foi predito pelo profeta Joel. Há muito tempo, há mais de 700 anos. E acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Eles vão proclamar esta verdade. E ele disse: vai esse derramar até o grande dia do Senhor. É para hoje, irmãos e irmãs. Eu e você estamos vivendo o pleno tempo do derramar do Espírito de Deus, que começou em Pentecostes e vai até o grande dia do Senhor.
acabamos de entoar, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és o princípio da igreja. Tu és aquele que vem para levar a tua igreja, para estar eternamente com o noivo. Aleluia. E nós vamos desfrutar da plenitude de alegria, porque na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Irmãos e irmãs, o que é? Tenta imaginar, porque nós vivemos momentos de alegria aqui na terra. Mas a Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Tudo aquilo que traz alegria para o seu coração, nós vamos experimentar de forma plena. Lá não haverá choro, nem ranger de dentes, nem morte, nem angústia, nem tristeza, nem abatimento, nem distinção. Que nós estaremos desfrutando da presença abençoadora do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia! E então Pedro, ele prega um sermão em que naquele dia, quase 3.000 homens são batizados com um único sermão. E eles entendem que Jesus é o Filho de Deus. E a igreja começa a crescer, começa a crescer. Como viviam esses primeiros cristãos? Esse texto diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui nós temos uma igreja vivendo o pleno avivamento. Irmãos e irmãs, tudo que eu e você como igreja precisamos é viver o pleno avivamento. O que é uma igreja que vive o pleno avivamento? Uma igreja em avivamento é uma igreja que observa a doutrina ou a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. Muitos pensam que avivamento é gritaria, é bagunça, é desordem. E muitas vezes, em momentos de movimentos como esses, entram muitas heresias no meio do povo. Mas o verdadeiro avivamento, ele é pautado na palavra. E tudo o que acontece está fundamentado na palavra. Esta igreja vive a palavra. Eu e você, irmãos e irmãs, se queremos viver o genuíno avivamento, nós precisamos voltar para a palavra. Sabe, muitas pessoas têm se sentido vazias, sem objetivo, sem norte, sem rumo, inseguras. Nós vivemos num tempo de pessoas emocionalmente doentes, egoístas, que tudo é centrado em si, tudo é voltado para si. Nós não estamos mais nos preocupando com as pessoas que estão ao nosso lado. Cada vez mais, o egoísmo tem tomado conta das pessoas. Os relacionamentos estão frios. Em momentos como esses, nós precisamos ser aquecidos pelo fogo do avivamento. Charles Spurgeon, o grande pregador, diz que quando a igreja está cheia de pessoas vazias, é hora do avivamento ser buscado. Eu acho que nós nunca ouvimos falar tanto de conversões, de pessoas vindo para as igrejas evangélicas. Mas há muitas pessoas vazias dentro das igrejas. As igrejas estão cheias, mas muitas vezes pessoas vazias, vazias de Deus, vazias do caráter cristão, vazias do conhecimento de Deus, vazias do relacionamento com Deus, vazias da vida de oração, vazias de intimidade com o Senhor. John Wesley foi um homem tremendamente usado por Deus. Viveu na mesma época de Voltaire, o grande escritor, filósofo. A Inglaterra estava sendo tomada pela orgia, pelo alcoolismo, pela vida desregrada. Contam que os bares e as casas noturnas se propagavam. Muitas pessoas se embriagavam tanto que por fim dormiam nas calçadas, à margem das ruas, no meio-fio, correndo o risco de serem atropeladas pelas carroças que passavam por ali, ou pisoteadas pelos cavalos dos transeuntes. E em meio a essa situação caótica daquele país,
Voltaire ficava filosofando e com seus estudos, tentando definir o comportamento que estava acontecendo com aquele povo. Mas um homem chamado John Wesley creu que o Evangelho de Jesus poderia mudar a história da Inglaterra. E começou a buscar a Deus em intimidade. E certa vez ele disse: se eu tivesse 100 homens que a ninguém temessem, senão a Deus, que a nada odiassem, a não ser o pecado, e que tivessem a disposição de nada saber entre os homens, a não ser Jesus e este crucificado, eu poria fogo no mundo. Presta atenção. Fogo do Espírito, na concepção de Wesley, poderia tomar o mundo todo, não apenas a Inglaterra, se ele tivesse 100 homens apenas. 100 homens apenas, que temessem apenas a Deus e mais nada. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Uma pessoa que é temente a Deus, ela não negocia princípios. E nós vivemos numa sociedade que as pessoas têm traído a Deus por às vezes uma hora de prazer. As pessoas têm traído a Deus por conta de dinheiro, porque dinheiro está sendo mais importante do que Deus. As pessoas têm traído a Deus para que a sua imagem, e não a imagem de Deus, esteja em evidência. E nesses tempos, é tempo de santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Mas nós vivemos em uma época em que as pessoas não têm valorizado a vida santa, a vida separada. É tempo de avivamento, porque as pessoas estão vazias de Deus. Estão vazias de Deus. Levam o nome de Deus, mas estão vazias de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira verdade que eu vejo dessa igreja em avivamento é que eles perseveravam na sã doutrina. Irmãos e irmãs, eu e você precisamos deixar estabelecer em nós as verdades da palavra. E muitas pessoas acatam os mandamentos do Senhor como meras sugestões. Como meras sugestões. As coisas de Deus têm ficado em segundo plano. Eu posso ter todas as outras coisas, mas as coisas de Deus eu vou deixando. Muitas pessoas se tornam excelentes empresários, excelentes funcionários, desenvolvem na carreira profissional, se dedicam ao esporte, atingem e conquistam metas. Mas o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Eu e você precisamos voltar aos ensinos da palavra, às veredas antigas, e deixar que elas sejam verdade nas nossas vidas, porque nós estamos negociando princípios e nós estamos indo por aquilo que é politicamente correto. E aí pessoas não querem entristecer outros aí fora, mas entristecem a Deus e têm apagado o Espírito. É tempo de nós voltarmos para a sã doutrina. Salmo 119, versículo 4 diz que os mandamentos do Senhor é para que eu e você cumpramos à risca. Salmo 119, 4. Os mandamentos do Senhor são para que eu e você cumpramos à risca. A palavra do Senhor, ela tem que ser obedecida. Não dá para arrancar a página. É a totalidade, é a integridade. E nós estamos em busca da santidade, no caminhar da santificação. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs não têm obedecido à palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Porque ela diz que nós devemos tratar as pessoas sem acepção, em amor, como Jesus que fez, que rompia as cadeias pelo amor. Maridos, como você tem tratado a tua mulher? Quantos homens têm sido grosseiros?
e quer que a mulher o honre. Esquecem que são protetores, que são chamados para serem os pastores do coração da esposa. Quantas mulheres têm desrespeitado seus maridos, falam demais, são fofoqueiras, não honram, não respeitam os seus maridos. A palavra de Deus lá em Efésios diz que tudo que um homem deve fazer é amar a sua mulher, escolher a sua mulher, proteger a sua mulher entre todas, como Cristo fez, se entregando pela igreja. E a mulher respeite o marido. Respeite o marido. Quantas mulheres atropelam os maridos, não colocam o marido no lugar de cabeça. Quantos filhos não têm honrado seus pais, têm sido insubmissos, rebeldes. Quantos pais não têm assumido a responsabilidade de pastorear o coração dos filhos e de serem guardiões do coração dos filhos? Não é isso que diz a palavra? Aquele povo perseverava na doutrina dos apóstolos. Eu e você fomos chamados para perseverar nessa doutrina. Maridos que são cabeças de casa, cuidam da sua esposa, esposas que sabem ser auxiliadoras idôneas, que servem de modelo às mais velhas para as mais novas. Filhos que honram os seus pais simplesmente porque são autoridade espiritual. Pais que assumem a responsabilidade de pastorear o coração dos filhos. Patrão, como você tem tratado os seus empregados? Empregados, como você tem agido com relação aos seus patrões? Quanta gente desonesta que leva a folha de sulfite do trabalho para casa. Roubo, isso é roubo. Nós temos que voltar para a palavra de Deus. Se eu e você não formos fiéis nas pequenas coisas, a palavra de Deus diz que Deus não vai confiar as verdadeiras riquezas. Meus irmãos, Deus tem bênçãos reservadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mim e para você. A palavra de Deus diz que Ele tem dispenseiros, na dispensa de Deus tem muita coisa boa para mim e para você. Mas muitas vezes, as nossas atitudes têm barrado o genuíno avivamento. Irmãos e irmãs, é hora de conserto, porque Deus vai trazer. Ele está esperando de mim e de você voltarmos para a palavra, a sã doutrina. E Ele vai fazer grandes coisas, Ele já tem dado sinais. Ele já tem dado sinais, nós já estamos experimentando algumas coisas. Porque alguns irmãos tomaram uma posição de orar um pouco mais, buscar uma vida de intimidade, voltar para as veredas antigas. Ele tem dado sinais e Ele vai fazer. Então eu conclamo, todos nós, o pastor Osni e nós aqui queremos ver esse avivamento. Não fique de fora, não fique de fora. Sabe que eu e você somos chamados para ter uma vida do caráter de Cristo em nós. Homens de negócio não podem viver de mentira, simplesmente por lucro, porque dinheiro não é o maior valor. O maior valor é testemunhar a Cristo. Como missionário, outro dia o pastor Osni pregou aqui, ele falou que nós somos missionários. Deus te deu esse emprego, porque você é missionário ali. Deus te deu a empresa. Deus te colocou onde Ele te colocou, para que eu e você sejamos missionários. Tudo é dele. Ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. É do Senhor. Eu e você estamos nesse lugar, porque somos missionários. Existia um homem chamado David Livingstone. Ele deixou a Escócia muito cedo e foi ser missionário em algumas tribos na África. E entre aqueles nativos ele esteve e não viveu muito tempo. Mas o tempo que ele esteve ali, ele viveu Jesus, o Evangelho de Jesus. E conta a história que ele morreu orando, ajoelhado, ele estava orando. E um dia um dos seus funcionários chegou
e o encontrou morto ali. Ele estava ajoelhado, orando. Tempos depois, novos missionários, depois da morte de David Livingstone, foram enviados para a África novamente. E chegaram àquela tribo e começaram a pregar e falar sobre Jesus. E diz que alguém daquela tribo levantou e falou: espera aí, eu conheço essa pessoa que você está falando. Ele pregava sobre Jesus. Ele esteve aqui, mas o nome dele não era esse. O nome dele era David Livingstone. Como eu e você queremos ser lembrados depois que nós formos daqui? Como eu e você queremos ser lembrados? A Bíblia diz que o rei Jeorão partiu sem deixar de si saudade. Já pensou que triste? Ter uma vida inteira para viver e quando parte, não deixa saudade pela sua forma de vida. Como eu e você queremos ser lembrados? Mas se a primeira verdade é que essa igreja em avivamento obedecia a palavra, a segunda verdade é que havia entre eles o amor fraternal. Eles perseveravam na comunhão. Eles seguiam à risca o mandamento de amar uns aos outros. E a Bíblia diz que nisso as pessoas aí fora vão saber se eu e você somos discípulos de Jesus. Se nós tivermos amor uns pelos outros. Muitos aqui não têm demonstrado amor nem pelos da própria casa. E a Bíblia diz que se nós não cuidarmos dos da nossa própria família, nós temos negado a fé e nós estamos sendo pior que os incrédulos. É forte a palavra, não é? Se eu e você não cuidamos dos nossos, nós temos negado a fé. E nós temos nos tornado pior que os incrédulos. É um grande desafio. Mas é importante que a igreja seja vista como uma comunidade de amor. Porque o amor de Cristo em nossos corações, ele supera todo entendimento. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. E amor é uma escolha. Então, mesmo que a pessoa não seja aquele tipo que eu gosto muito, eu devo escolher dar atenção, carinho, porque eu amo a ela, não as atitudes dela. E eu como Cristo, eu e você, como Cristo, nós somos chamados para amar as pessoas. E não necessariamente a atitude pecaminosa, nós não podemos concordar. Nós amamos a pessoa, porque Cristo morreu por nós, quando nós éramos pecadores. O Espírito Santo, ele gera unidade. Quando o Espírito Santo se manifesta em uma igreja, ele gera unidade. Não há reino dividido, porque reino dividido não subsiste. E gera unidade em todas as áreas. Em todas as áreas. Terceira verdade. Eles perseveravam na oração. Muitas pessoas oram muito quando estão enfrentando uma crise. Não espere a crise chegar. Oração é relacionamento com Deus. Quando eu e você oramos, nós falamos com Deus, Deus começa a se revelar a nós. Nós conhecemos um pouquinho mais de Deus. Nós desenvolvemos intimidade com Deus. Deve ser prazeroso esse momento. Não deve ser um peso. Eles perseveravam na oração. E sabe, no momento de oração, eu e você somos muitas vezes levados às lágrimas, ao quebrantamento. Que a gente começa a reconhecer as nossas limitações. E você fala: Deus, há uma luta no meu coração. É a carne contra o espírito. A minha vontade é fazer a vontade da carne. Mas não está correto, o teu Santo Espírito
ministra a mim, que deve prevalecer é o teu Santo Espírito na minha vida. Me fortalece, me enche de ti. E daqui a pouco a gente está chorando. E o Espírito Santo produz arrependimento. Arrependimento. Mas muitas vezes, muitos de nós não oramos. Porque a gente sabe que se orar, o Espírito Santo vai produzir arrependimento. E nós gostamos da velha vida. E por isso não oramos. Não pagamos o preço. Preferimos continuar empurrando a vida com a barriga. Porque não queremos mudança. E sem mudança, não há avivamento. Charles Finney, homem que foi tremendamente usado pelo Senhor, ele disse certa vez: sem muita oração e lágrimas, não há avivamento. Sem muita oração e lágrimas, não há avivamento. Porque em alguns momentos, as lágrimas demonstram arrependimento. Tempo em oração. Charles Spurgeon, ao pregar Atos 1,14, disse: como esperar o Pentecostes, se nem ainda fomos despertados a orar? Primeiro vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração. Só depois vem o Pentecostes. A igreja primitiva tinha expectativa. Eles estavam aguardando, eles perseveravam em oração até acontecer o derramar do Espírito de Deus. Eu e você somos chamados a perseverar. Eu quero encerrar a palavra de hoje compartilhando um testemunho que marca também a história de John Wesley. Professor de uma universidade chamado James Edwin Orr, um dia levou seus alunos para conhecer a casa onde John Wesley e a sua família viveram. E quando chegaram, eles puderam ver algumas coisas. Entre elas, o local no chão, o tapete formou 2 rodas das horas constantes em que Wesley se dedicou à oração e onde ele colocava os joelhos, ali estava fundo. E esse professor, então, levou a sua equipe toda, os seus alunos, para conhecer essa casa. E depois de terem feito a visita, eles entraram todos no ônibus, mas o professor percebeu que faltava um aluno. E ele voltou na casa e lá estava aquele aluno ajoelhado, naquelas marcas no chão, de onde John Wesley orava constantemente. E quando o professor chegou, aquele moço orava da seguinte forma: Senhor, faça de novo. Deus, faça de novo. Senhor, usa a minha vida. Faça de novo. E aquele professor veio, tocou no ombro dele e falou: vamos, Billy Graham, só falta você. E nós conhecemos quem foi Billy Graham, o grande pregador. Falam de mais de 2,5 milhões de conversões das suas cruzadas evangelísticas. Estádios inteiros lotados para ouvirem a sua pregação. Um homem que marcou a sua história, marcou o seu tempo, marcou os dias em que viveu. Eu creio que é tempo de nós orarmos e falarmos: Senhor, faça de novo. Faça de novo. Sopra na minha vida. Sopra na minha igreja. Muda a minha história. Chega, Senhor, de viver de fingimento. Chega, Senhor, de teatro. Chega, Senhor, de viver de falsidade. Uma camisa do Dalina
custa aí entre 300, 400 reais. Muita gente tem ido na 25 de março, tem se contentado em comprar uma falsificada por 60 reais. Há muitas pessoas que têm vivido assim, quem olha, pensa que é. Mas lá no interior, a gente sabe que o preço é muito menor. O preço é muito menor. Quem quer original, paga mais caro. Se eu e você queremos o genuíno avivamento, há um preço. Mas o resultado é suave, é leve. Como outro dia pregou aqui o reverendo Osni. Sabe qual é o resultado? Sinais, prodígios, milagres, sobrenatural, cura, libertação, alegria do Espírito, transformação, famílias restauradas, curas, pessoas sendo livres do câncer, da paralisia. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se você quer dizer, Senhor, faça de novo, fique em pé. Só os que querem que o Senhor faça de novo. Espírito Santo de Deus, faça de novo. Espírito Santo nos purifica. Tira do nosso meio falar injurioso. Tira do nosso meio tudo aquilo que profana, que adultera. Como noiva de Cristo, nós não queremos ser conhecida como uma noiva adúltera. Nós queremos ser conhecida como uma noiva fiel, que está aguardando ansiosa pela chegada do noivo. Espírito Santo, usa cada um de nós. Esse povo que se coloca em pé, se compromete nesta manhã a pagar o preço de obediência à palavra, de ser unido na comunhão, na visão, na unidade, nos auxiliando, fortalecendo-nos uns aos outros, e também a perseverar na oração. Meu Deus, com os olhos da fé nós já contemplamos os grandes sinais, os grandes prodígios. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor, muda a nossa história. Remove todo o espírito de desencorajamento, toda palavra contrária, todo foco de rebelião. Tira do nosso meio em nome de Jesus. Sopra, meu Deus. Sopra, meu Deus. A começar em nós, os pastores. Muda o nosso coração. Perdoa as nossas atitudes. Perdoa as atitudes da tua igreja, Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Nós vamos sair daqui, Senhor, para uma semana de santidade ao Senhor. Nós vamos viver a palavra. Nós vamos viver em comunhão. Nós vamos viver em oração. Mas o Senhor vai fazer de novo. Porque nós estamos num local de avivamento. Por isso, Senhor, fortalece-nos. Fortalece-nos para assumir o compromisso que fizemos nesta manhã. E naquilo que depender de nós, Londrina é a cidade do poder de Deus. Senhor, os 5% é só o começo daquilo que o Senhor vai fazer. Abençoa nessa semana, meu Deus, cada célula. Abençoa nessa semana, meu Deus, cada ministério desta igreja. Tudo aquilo que está acontecendo, seja semana de milagres, do teu sobrenatural, do Senhor atraindo as multidões. Faz de novo, Senhor, faz de novo, meu Deus. E declara a tua vitória. Leva-nos em proteção ao sairmos daqui. Brilha Jesus através de nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do amado Espírito Santo
do doce Espírito repouse sobre nós, igreja, até o dia em que diremos: Maraná, vem, Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Graças a Deus.